Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Opinador. Hoje aqui, fazendo a última parte daquelas perguntas sobre os effects, né? Eu ainda reparei, assim, porque eu estou fazendo essa segunda parte, né? Eu reparei que o pessoal ainda tem dúvidas, né? Ainda rolam algumas dúvidas pela internet a respeito dos effects, né? O pessoal não sabe se deve comprar ou não, se é hora de trocar ou não, enfim. Então, de maneira a tentar ajudar essas pessoas, né? Eu estou fazendo essa segunda parte aqui. Talvez por conta da primeira, talvez não tenha conseguido ser tão direta, ser tão acertativa na questão do valor versus o preço dos FX atualmente, né? Então aqui eu voltei para poder fazer a segunda parte. Então sem mais delongas, vamos lá. A primeira pergunta é: a AMD FX é vida? O que foram os FX? A gente tem que ter em mente que uma coisa que é ruim, em geral, ela deve ser esquecida rapidamente. E as coisas boas devem ser lembradas mais vezes, né? Devem estar mais na nossa memória. Diante disso, a gente pode ver que os FX, eles, ao contrário do que muita gente falou na época, ainda fala até hoje, de uma vez por todas, eles não foram e não são processadores ruins. Pela arquitetura deles, né, que se a gente for olhar perto da arquitetura de hoje, né, já está defasada, mas mesmo assim os titios FX conseguem ainda dar caldo. Eles ainda têm, quem tem os FX e é um consumidor, como posso dizer para vocês, mediano, uma pessoa que, assim, ela exige, tem certos momentos que ela exige bastante do computador, tem outros momentos que ela não exige, tem momentos que ela quer jogar, tem momentos que ela quer uma renderização, ela não quer um computador que gargalhe, que grite quando ela vai mandar converter um filme e assistir um vídeo no YouTube ao mesmo tempo, por exemplo. Para esse tipo de consumidor, o FX é um baita processador. É um baita processador. Para a gente que vai mexer com virtualização, muitas máquinas virtuais, consumindo núcleos, o FX é um baita processador. Então, eles foram, assim, no passado jogaram muita lama neles. Hoje, ainda tem muita gente que consegue ver o brilho deles. Para essas pessoas que conseguem ver o bom desempenho dos FX ainda, pelo menos assim, vamos dizer, dos FX vamos botar assim, 6 núcleos, né, 6 threads e de 8 threads, eles dizem que o AMD FX é vida. Né, ele é uma vida, porque ele é duradouro, ele está aí desde 2011, que foi lançado, né, foi com o FX 8120, o 8150, teve o 8100 também, teve o FX 4100, 4130, o 6100, depois o 6300, depois o 6200, se não me engano veio junto com o 6100, que era de 128 watts, teve o 6350 também. Quer dizer, os FX desde aquela época até hoje ainda dão caldo. Quem tem um FX, por exemplo, Octa hoje, tá com uma plaquinha aí, vamos dizer, uma GTX 1060 ou uma RX 480, uma RX 570, uma GTX 970, aquela boa 970, né, muito boa aquela placa, ele tá feliz e satisfeito com certeza, entendeu? Ele, mas teve um jogo aqui perto de um outro processador, vamos dizer, de um Core i7 ali, eu tenho um FX Octa, com uma GTX 970, e aí meu vizinho tem um i7, vamos botar um i7 7700, né, também um processador muito bom, com uma 970, e a gente rodou um joguinho lá, e o jogo no dele deu 100 FPS, no meu deu 89, 87, cara, praticamente 10 FPS de desempenho só, de diferença, tá ótimo, cara. Vê quanto é que ele pagou no i7, vê quanto você pagou no teu FX, com certeza você pagou bem menos no teu FX, e tá tendo desempenho praticamente igual ao que tem nele, porque você olhando, botando os dois lado a lado, um dando 89, 88, 87 FPS e o outro dando 100, é a mesma coisa. Você está jogando do mesmo jeito, você está se divertindo do mesmo jeito, o jogo está fluindo do mesmo jeito. Então, para as pessoas que pensam nesse ângulo que eu mostrei aqui para vocês, o FX, ele é um processador bom, e ele é tão bom, esse mostra tão bom que até hoje ele dá caldo, desde 2011. Então para eles veio sentido, o FX é vida, pô. Eu comprei em 2011, estou com ele até hoje e não sei quando eu vou precisar trocar ele. Por isso tem aquela questão do FX é vida. Mas tem pessoas que, vamos dizer assim, brincam com isso. Tem pessoas que brincam com isso, eles falam, o FX é vida e tal. Tem gente que usa esse sentido como zoação, né? E eles estão certos em pensarem assim? Até certo ponto, sim, se a gente for olhar pelo ângulo deles. Agora, mudando o ângulo, vamos olhar pelo ângulo dessa galera que fala que o FX é vida, mas fala de uma maneira não séria, de uma maneira de brincadeira, zoando, né? De broma, embromando. Essas pessoas, em geral, eles têm um tipo de pensamento. Qual é? Não me interessa
Vamos voltar aquele exemplo de você e seu vizinho. Você tem um FX 18850 com uma GTX 970 e o seu vizinho tem um i7 7700 com uma GTX 970 também. O dele ganhou do seu por 10, 12 FPS. A gente pode encarar esse cenário de dois ângulos. Sob o ângulo inicial que eu falei, do FX ser vida de maneira séria, né? Pô, você tá jogando igual ao seu vizinho e gastou menos do que ele. E tem um desempenho multi bem próximo do seu vizinho, no geral, né? Que a gente, assim, se a gente for olhar também, né, tem um software que eu gosto muito de usar, que é o Performance Test. Ele tem uma listagem das pontuações, ele faz uma série, é um softwarezinho, né, que você baixa, roda aí na sua máquina, ele faz uma série de testes na sua máquina, e aí ele dá uma pontuação final, né? E a pontuação de CPU, por exemplo, do 850, ele dá mais ou menos 9.000 pontos. Eu até já fiz um outro vídeo aqui, onde eu botei alguns dados dos CPUs, né, das CPUs atuais, né? Tem uma CPUs onde eu discuti sobre o Cannon Lake, né? Então é esse mesmo programinha. Tem um vídeo aí no canal se vocês quiserem procurar depois. Então o que acontece? Nesse mesmo programa, o 850 ele bate 9.000 pontos. O i7 7700 bate mais ou menos 11.000 pontos. Se você for contar, é muito pouca diferença. São só 2.000 pontos de diferença no multi. Ou seja, no multi eles são bem semelhantes. Não são iguais. O i7 ganha. Mas são bem similares. Um está bem próximo do outro. Então você pagou menos para ter um desempenho parecido no multi, parecido em jogos, e gastou menos por isso. Nesse ângulo de visão você saiu no lucro, mas no ângulo de visão das pessoas que falam que o FX é vida de uma maneira, vamos dizer assim, zombando, que na maioria das vezes essa galera sequer tocou no FX, vamos falar a verdade aqui, sequer tocou, ele sequer viu um FX funcionando na frente dele. Isso eu aposto, eu garanto para vocês. Para esse tipo de galera que pensa dessa forma, o que acontece? O que vale não é se você pagou menos para ter um desempenho semelhante. É que você pagou menos, mas teve menos desempenho. É que você comprou o que perdeu e não o que ganhou. Você perdeu dinheiro. Na visão dele, você está fazendo maluquice fazendo isso daí. Pô, um FX gasta muita luz. O FX vai esquentar demais. O FX já perde em desempenho. O FX tem bug disso. O FX tem bug daquilo. Quer dizer, eles pensam dessa forma. Então quando eles escutam uma pessoa dizendo que, pô, meu FX, eu tô com ele aqui, tô felizão, tô fazendo, tá acontecendo, tá renderizando e tal, ele dá cambalhota, ele acende cigarro, pra uma pessoa que pensa da maneira zoada, eles vão falar, esse cara aí tá maluco, você tá rasgando dinheiro, cara. Amigo, você não sabe o que você tá falando. Você comprou essa porcaria de FX aí, entendeu? Em geral são pessoas que, você lembra daqueles meio que metiam uma pedra no FX, né, seguindo reviews que eu falei da vez passada? É a mesma coisa hoje. Quando se muitas vezes você chegar na casa dele, ele tem lá um computador, o Mega Blaster super computador, papapá. Você faz o seguinte, você entra lá sorrateiramente, ele saiu de casa, né? Essa pessoa saiu de casa. Aí você entra lá sorrateiramente, abre o gabinete dele, bota uma placa-mãe AM3+, bota um outro T50, fecha, bota lá e liga o computador. Vamos supor que o computador funcione sem precisar formatar sem nada. Funciona normalmente, só trocou só o processador. Quando esse indivíduo chegar e ligar a máquina, e ele vai mexer nele, ele vai trabalhar 1 mês, 2 meses, 1 ano e não vai descobrir, só a não ser que ele mexa em alguma parte de painel de controle, BIOS, né? Ele não vai descobrir que trocaram o processador dele. Não vai. Talvez assim, se ele prestar muita atenção em jogos, porque vamos dizer, o computador dele, a placa de vídeo dele, em determinado jogo ele ficava ali mexendo ali no MC Afterburner, ele viu que, tô vendo aqui, ó, sempre 100 FPS. Aí ele botou, quando você fez a troca, não tá dando mais 100, tá dando, vamos dizer, 80, vai tá dando 85. Ele não vai sentir nenhum problema no jogo em si, mas tá dando 80, tá dando 85. Aí ele vai começar a suspeitar. Aí ele pode até suspeitar, beleza, mas eu duvido que em desempenho geral ele sinta tamanha diferença. Eu duvido, só, tem que ser um baita processador pra ele sentir. Não vai ser, por exemplo, com um i7 7700, não vai. Ele vai ter que colocar aí, talvez, só se o dele fosse, sei lá, um i7 de 8ª geração, talvez. Um Ryzen, né? Um Ryzen R7, um Ryzen R5, aí talvez ele vai, talvez sentir alguma diferença no desempenho geral. Mas, se for, vamos botar assim, Intel, i7, quad-core para baixo, não vai sentir diferença. Ryzen R3 para baixo, não vai sentir diferença. Não vai sentir. Para ele vai ser o mesmo processador. E olha que a gente está falando de processadores desse ano e do ano passado, contra um processador de 2011. Vocês têm certeza que o FX é tão ruim assim? Vocês têm certeza absoluta disso? Ficam as averiguações dos senhores. Vamos para mais uma pergunta. Espero que eu tenha conseguido responder. Vamos para a segunda pergunta. Até quanto pagar? Muito boa pergunta.
essa questão não ficou bem amarrada na vez passada, né? Não ficou, pelo visto não ficou muito bem respondida. Eu respondi para a pessoa que conseguiu abstrair alguma coisa, né? Conseguiu abstrair, se desvencilhar assim, ele conseguiu entender mais ou menos, mas às vezes as pessoas não entendem. Não que sejam pessoas, não, pessoas boas, não é isso não. Porque às vezes a pessoa não, às vezes a pessoa nem sequer sabe de montar um computador, entendeu? Então ele não tem mais ou menos, vamos dizer assim, os paranauês, né? Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá. Um FX 43, por exemplo, 4300. Um FX, vamos botar, um FX da série 4000. Novo. Só o processador. Só comprem por no máximo R$200. Eu já fiz os cálculos aqui, não vale mais a pena você pagar isso. Você pagar mais que isso. Você vê no anúncio, ó, FX 4300, novo, na caixa. Vamos dizer, R$250. Não compre. Não vale a pena. Vocês aqui decidem. Eu estou dando a minha opinião. Ele usado, se você comprar ele por R$150, até compensaria. R$150 eu acho que para uma máquina assim, se você por exemplo tem uma máquina já antiga, por exemplo, você tem um Sempron, um Celeron, e você quer montar uma máquina mais nova para poder você jogar os jogos da atualidade, pô, você sai de um Celeron, de um Sempron, né, de um, vamos dizer, de um AMD C-50, de um E300 ela vai fumaça, aquele E350, se não me engano, da AMD, né, aqueles Atons da Intel, cara, você sai de uma plataforma assim, para uma plataforma com um FX 4100, FX 4300, é sair da água pro vinho. É muito diferente. Eu digo porque no meu caso foi assim. Eu saí de um Celeron, eu tive um Celeron, depois eu tive um Sempron, agora eu tô com um Phenom. Cara, é muita mudança. Se você fizer isso daí, você vai sentir uma mudança cabal de desempenho, cabal. Então se você tá nessa modalidade, talvez o FX 4300, 4100, dependendo da placa de vídeo que você vai pôr para poder você jogar, caso você queira jogar, né? Sim, desempenho. Você saindo de um computador mais simples para esse daí, não tem nem o que comentar, né? Se mudar de um Sempron, vamos dizer, para um FX 4300, 4100, cara, é muita mudança de desempenho. Desempenho geral você vai ganhar muito, entendeu? Então se o foco for desempenho geral, ele ainda pode valer a pena, né? Mas isso aí é mais um público mais bem, um computador de entrada assim, um computador gamer bem de entrada mesmo. Ele bem solado no chão mesmo, aquele bem, sabe aquele Chevette encostado no chão, aquele bem básico mesmo? Ainda vai. 4300 ainda tem um desempenho considerado assim, vamos botar assim, um i3 mais antigo, né? Um i3, um i5 mais antigo, ele ainda tem jogos, ele ainda tem lenha queimada nesse sentido, ainda dá para você se divertir bem com 4300 ainda. Vamos lá. Então, novo, duzentinho, usado, 150. Mais do que isso, não é jogo não. E depois eu vou falar para vocês, uma fórmula de como você saber, né, se vale a pena o kit também, né, o kit, placa-mãe e memória. Botei 8 GB de memória, né, 8 GB, 2 módulos de memória. Então tem uma formulazinha bem simples. É só você substituir lá o valor da CPU, mais 250, mais R$200. Aí você já vai saber quanto é o máximo que vale a pena você pagar naquele kit, beleza? Vamos lá. Esse é o kit máximo, o valor máximo, tá? Mas mais pra frente eu vou explicar. O FX série 6000, né? 6100, 6300, 6200, 6350, novo na caixa, com cooler, nota fiscal, pá, no máximo R$250. Se conseguir ele a 270, tá, a gente, se for uma pequena diferença, você pode até conversar, né, mas tipo assim, R$300, já não vale a pena, a diferença aí vai ficar nos 1, 2, 3 reais, entendeu, não vai valer mais a pena. Então eu sugiro assim, FX desse naipe, R$250, novo, usado, duzentinho no máximo. Acima disso, consegui por R$200, beleza, 150, R$200, perfeito. É um processador de bom custo-benefício ainda, entendeu? E para quem eu recomendo ele, né? Bem, se você já tem um computador quad-core, eu não recomendaria mais ele, entendeu? Core 2 quad, qual mais, por exemplo? Vamos dizer, um i3 de primeira geração, também não recomendo mais. Enfim, qualquer computador, um Phenom antigo, às vezes até um Phenom antigo, aquele Phenom de primeira geração, que era quad também, né? Também já não recomendo mais você trocar ele por um FX 6300, não compensa. Eu recomendo o FX 6300 para quem tem bem abaixo de 4 núcleos, no caso não bem abaixo, mas abaixo de 4 núcleos. Por exemplo, você tem um Atom 2X2 e você vê que a tua placa-mãe, por exemplo, ela suporta o FX 6100, 6300, aí eu digo para poder você usar. Aí você pulando de 2 núcleos para 6 núcleos, de 2 threads para 6 threads, melhor assim, né, porque o pessoal gosta de brigar por causa disso, mas você pulando de 2 para 6, é um salto bem maior do que se você pulasse de 2 para 4.
Então se você tem um dual core e quero pular pro 6300, já tô com a placa aqui, já tá tudo bonitinho, pá, ele pega e funciona, eu recomendo. E tá barato, recomendo. E tá nessa faixa de preço que eu passei pra vocês, recomendo. Beleza, você vai ter um desempenho legalzinho. Aí você bota uma plaquinha ali de vídeo na moral, tipo uma GTX 960, uma GTX 1050 Ti, uma RX, vou botar aí uma 460, uma RX 560, vai ficar uma 550, vai ficar, pô, mamão com açúcar, vai ficar na moral. A mesma coisa também vale pro Core 2 Duo. Ah, tem um Core 2 Duo, tô a fim de pegar um processador mais avante, mas não quero gastar muito. FX 6300 sem pensar duas vezes, cara. Pode ir de boa, pode ir rindo, pode ir sorrindo, que é só alegria. Vai lá, vamos lá. O FX agora, o FX 8000, né? O FX 8100, 8150, 8120, 8320, 8350, 8370, 8370E, 8320E, acho que valeu 8300, né? 8300, né? Enfim. Bem, esses aí são os, assim, é um dos tipos principais dos FX, né? Dos tipos mais vendidos. Novo na caixa, como eu falei, na caixa, nota fiscal, cooler ali bonitinho, na loja, bonito, 400 pau. Ah, cara, mas até eu vi um 8370 por 700 reais. Não vale. Não vale. Por que não vale? Ah, mas você falou que ele é bom e tal, mas não vale pela obsolência dele. Apesar dele ser um processador bom ainda, ele já tem uma tecnologia que está obsoleta. Então é um tipo de escolha que você tem que dosar muito bem. Porque dependendo da dose, você pode estar gastando um dinheiro desproporcional ao que você vai ter de retorno. Entendeu? Então é por isso que você precisa prestar atenção. Não é você, pô, ele falou que era bom, então vi aqui lá, ó, um 8350 por R$1.000, vou comprar. Não vale. Não vale. O FX tem que estar barato. Porque apesar de bom, ele é antigo. Tem que estar barato. Ah, mas ele segura a placa de vídeo. Sim, ok, beleza. Mas ele já está antigo. É tipo você comparar um corredor de, vamos dizer, de 30 anos com um corredor de 40 e pouco, quase 50 anos. Claro, dependendo do corredor, às vezes ele ganha de 80, né? Se é que vocês me entenderam. Mas enfim, no geral você, entendeu? Tem a parte da obsolência, então parte da antiguidade dele. Então vamos respeitar isso. Então, FX 8300, qualquer FX Octa, no máximo R$400. Tá de boa. Ainda dá pra poder você ir. Se você for olhar, tá até um pouco carinho, mas assim, pelo que ele oferta, eu acho que uns 400 mango, novo na caixa, tá de boa. E agora, o usado, né? Usado, R$300. Tá ótimo. Se você conseguir um usado por R$300 ou abaixo disso, dia desses eu vi um 8150, que é bulldozer, né? Nem bichara. Vendendo na internet por R$250. Aí, tá praticamente dado. R$250 pelo processador, tá dado. Você vai ter o desempenho aí geral de, vou botar assim, de um i7 mais antigo, de um i7, quase de um i7 2600, quase. O desempenho geral de um i7 2600, que é um desempenho bom, muito bom. E um desempenho de jogos ainda bom. Você pega um 8150, você bota uma plaquinha nele tipo, sem overclock, vamos botar sem overclock. Nessa faixa de preço, de placa mesmo que eu falei, uma RX 560, uma 1050 Ti, uma 960, uma RX 470, você ainda vai se divertir muito, cara. Você ainda vai se divertir muito ainda. Entendeu? Vai ficar sorrindo ainda, vai me agradecer. Entendeu? Fora o desempenho, né? Renderização, ele é bom. É um processador de carga, ele aguenta carga, né? Então, novo, R$400 no máximo. Usado, 300 no máximo. Entendeu? É o preço que eu sugiro pra vocês, nessa faixa de preço aí. FX da série 9000. O calcanhar de Aquiles do FX. É complicado isso, né? Esse aí é um ponto nevrálgico. Usado, não, novo, vamos começar com novo, né? Novo, se você encontrar por assim, estão ficando muito raros, é muito difícil eu conseguir um 9590, um 9T70, foi uma série, pelo que eu vi, bem limitada. Tanto que hoje você já não encontra pra comprar. Se você encontrar ele por R$500, novo, e de preferência já vindo com watercooler aí, alguma loja faz alguma promoção aí, monstra aí, já vindo com watercooler, é jogo ainda dá pra usar. Usado, 400 conto, não mais que isso, usado. Eu vou ter uma observação, esses FX não valem o kit, eles não valem você comprar ele por kit.
Por que não? Aí a gente já vai para a terceira pergunta. Com a terceira pergunta. FX 9000. Por que não? 9000 a gente está falando do 9T70 e do 9590, né, que foram os mais conhecidos aqui no Brasil, né? Na minha visão, esses processadores eles não eram nem para ter sido lançados, porque eles, se você for ver o desempenho deles, eles é como se você tivesse apanhado um 8T50 ou 8T70 e overclockado ele até o máximo, até lá perto dos seus 5 GHz. Só que esses processadores, o que aconteceu? Eles chegaram no mercado e eram processadores que esquentavam, porque eles consumiam bastante energia, né? E não era qualquer placa-mãe que segurava eles, que era preciso de uma placa-mãe de 220 watts de TDP, né, dissipação dela, para poder aguentar eles. Ou seja, só placas top seguravam esses processadores, e olhe lá. Então quando você encontrava uma placa dessa, era uma placa cara, passava dos R$500, rindo, sorrindo, com facilidade. Então, eles meio que começaram a ser, vamos dizer assim, a serem preteridos, né, por conta disso. Então eles eram processadores que chegaram caros, precisavam de placas mães bem parrudas, bem caras para poder segurar, e eles esquentavam bastante, precisando de o que fazia com que eles precisassem de um cooler muito bom. Não era qualquer cooler que segurava esses processadores. Não conseguiam mais subir em overclock porque eram 8T50, 8T70 overclockados, e muita gente falou que isso daí foi um tiro no pé da AMD. Eu acho que foram processadores que não deveriam ter sido lançados, porque o que você consegue com ele, você consegue overclockando os 8T50, os 8T70, talvez alguns 8T20 aí. Eu acho que foram processadores desnecessários naquele momento, né? Mas enfim, foram lançados de qualquer forma. Então, por isso que eles não precisam, por isso que eu tirei eles do kit. Você só deve comprá-los se você, por exemplo, você às vezes já tem uma placa-mãe, ou então alguém vai te dar a placa-mãe, entendeu? Uma placa-mãe que segure eles minimamente. De alguma forma você vai conseguir a placa-mãe que segure eles minimamente. Alguém vai me dar de presente a placa-mãe. Ou tem uma placa-mãe aqui que, tem uma placa-mãe aqui que eu comprei, eu nem sabia que ia segurar esse FX, né? Eu tava usando, era uma placa-mãe que aguentava até o 9590, eu tava usando o FX 6300 nela. O FX 6300 queimou e eu vou precisar repor. Eu tava pensando em pegar o 9590. Tem algum dinheirinho aqui sobrando, bota um water cooler nele. Entendeu? Ele tá até... Conseguir ele barato, conseguir ele por no máximo R$500, pode ser que valha a pena. Aí você bota um water cooler aí por mais uns 200 e poucos reais, R$250. Consegui um water cooler aqui, ó, R$250. Mais 400 dele dá 650. Você já vai ganhar a placa-mãe, já tem as memórias. Ou então você já tem a placa-mãe e já tem as memórias. Pode ser que valha a pena você colocar. Melhor do que você montar uma nova configuração. Você vai estar economizando dinheiro. Então, pode ser que valha a pena ainda. Mas já você que vai comprar do zero, eu não recomendo, a menos que esteja muito barato. Muito barato mesmo. Você encontra uma placa-mãe dele aí custando, sei lá, uma placa-mãe para ele custando 400 conto num kit. Aí ele no kit ali tá custando R$400, R$500 no máximo. Aí pode ser que ainda vale a pena. Mas no mais, eu não acho que vale a pena não. Tá? Você que vai montar do zero, minhas recomendações. Cara, olha, eu não tenho computador. Não tenho computador, não tenho. Eu quero montar uma máquina para poder, uma máquina que não engaje naquilo que eu faça. Eu posso jogar tarefas e mais tarefas e mais tarefas, que ela não vai engasgar. Quero também uma máquina boa para renderização, porque às vezes eu vou querer baixar um filme aqui e às vezes o filme está num formato que não é um formato muito bom, eu quero editar ele e depois renderizar. Eu preciso disso também. Às vezes eu bato algumas fotos, tiro algumas fotos e preciso, para economizar espaço no meu HD, eu preciso diminuir a qualidade das fotos. Preciso disso também. Música também, às vezes eu preciso editar as músicas, né? Editar áudios longos, vou precisar disso também. Gosto de jogar, vou botar aí uma GTX 1060, uma RX 570, vai ficar legalzinho. Minhas recomendações. Para essa utilização que você está passando para mim, eu recomendo FX 6350, FX 6300 ou FX 8300 e FX 8150. Você ainda vai conseguir fazer bastante coisa com essas duas configurações aí. É a minha recomendação para vocês. Você chegar lá, botar e nem precisar fazer overclock, que vocês vão conseguir ter um bom desempenho dessas configurações aí. Beleza? Mas preste atenção no preço, conforme eu falei para os senhores. Beleza?
Bem, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida que ficou, né, na galera aí. Né? Eu acredito que não tem mais nenhuma dúvida não. Ficou bem delimitado mesmo. Mas qualquer dúvida que os senhores tenham, podem comentar aqui embaixo. Não vou me travar a respondê-los. Beleza? Um forte abraço aos senhores. Quem quiser deixar um like pode deixar. Quem quiser compartilhar pode compartilhar. Quem quiser, caso você tenha algum amigo, algum parente, enfim, vizinho, que precise dessas informações, você achou relevante, pode compartilhar o vídeo com ele também. Se quiser se inscrever no canal, pode ficar à vontade também. Era isso que eu tinha para poder falar para os senhores. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até mais.